Aleluia, pode se assentar, em nome de Jesus. Você está com a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 50, e nós leremos os versículos 19 até o versículo 21. Gênesis capítulo 50, do 19 até o 21, e diz assim a palavra do Senhor. Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Amém. Só até aqui por enquanto, mas se você estiver com a sua Bíblia física, deixe-a aberta, principalmente porque nós vamos ver algumas partes deste contexto da história de José, que começa lá no capítulo 37. Mas você vai apenas acompanhar o meu raciocínio aqui. Como é difícil nós entendermos o mover de Deus em nossas vidas. Quem viu José sendo odiado pelos seus irmãos, alvo de inveja, vendido como escravo, colocado numa prisão e agora consolando os seus irmãos, não imaginaria como que foi esse processo e como que ele pode chegar neste momento em disposição de coração para dar uma palavra dessa com um entendimento magnífico. Foi Deus que fez tudo isso, não vocês que fizeram. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus inverteu tudo isso para o benefício não só da minha vida, mas para o benefício de vocês mesmos. Eu imagino como que nós conseguimos chegar a esse tipo de discernimento, porque na igreja nem sempre nós conseguimos, na dinâmica, passar isso adiante. Você vai lembrar de um menino que viralizou há alguns anos. O nome dele é Marcinho, também conhecido como Mini Daciolo. E ele conta um testemunho na internet que viralizou. O testemunho dele é o seguinte: irmãos, Deus me honrou, Deus me abençoou. Eu era só como um irmão. Eu era só um irmão como vocês. Só uma criança no departamento infantil. Mas hoje eu sou baterista. Glória a Deus. Porque hoje eu sou baterista. Sabe por quê, irmãos? Porque eu perseverei. Sabe por quê, irmãos? Porque eu me dediquei. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estava aqui quando o pastor estava pregando. Não só os pastores de fora, ele diz, os pastores de dentro também. Glória a Deus, porque hoje você está aqui com um pastor de dentro. E hoje eu sou baterista. O Senhor me honrou. Veja que muitas vezes, conquanto a empolgação dele esteja valendo, o coração dele alegre, glorificando a Deus, mas muitas vezes nós pensamos na jornada cristã como esse percurso de meritocracia, esse percurso moralista, de que nós recebemos bênçãos da parte de Deus porque fazemos ou deixamos de fazer algo. E quando nós olhamos para a história de José, frequentemente também abordamos com essa percepção. Abordamos também nesse sentido. José foi fiel. José mesmo na prisão, ele não se corrompeu. José mesmo na casa de Potifar, ele não se deu por vencido contra a investida da esposa dele. E assim nós vamos atribuindo e imputando aquilo que José viveu no Egito como o segundo homem mais importante de toda a nação, como aquele que foi colocado pelo próprio faraó como governador de toda a sua terra, e aquela nação era a nação mais poderosa em sua época. E nós, com certa frequência, abordamos a história tentando pensar as virtudes morais de José. E isso, de certa forma, procede. Até certo ponto procede. Nós estamos vivendo em tempos de recortes, de podcasts, de entrevistas, de palestras, de mensagens. Você é o que mais vê no Instagram, no YouTube,
você vê recortes e muitas pessoas emitindo sua opinião em função daquele recorte ali. E se nós pudéssemos recortar parte da história de José, isso até ia ser procedente. Olharmos para as suas virtudes e percebermos que houve de alguma maneira uma recompensa diante da sua fidelidade, integridade e disposição em servir ao Senhor. Mas a história toda não é essa. Quando nós olhamos lá para o início da sua história, José tinha 17 anos de idade, está no capítulo 37, se você quiser acompanhar. Aqui, o Espírito Santo registrando este episódio pela caneta de Moisés, que escreveu o Pentateuco, ele mostra que José já estava sendo contrastado com seus irmãos e até mesmo com seu pai. Diz o versículo 1 e 2, que ele tinha 17 anos, apacentava os rebanhos, portanto ele era pastor, junto com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que são as concubinas de seu pai, e trazia más notícias deles, dos seus irmãos, a seu pai. Ora, Israel, Jacó, amava mais José do que todos os outros filhos. Aqui já há um contraste entre José, um pastor dedicado na tarefa doméstica de cuidar de rebanhos do seu pai, junto com seus irmãos. Ele era uma pessoa obediente, uma pessoa disponível e uma pessoa acolhedora. Veja que dos outros irmãos, conquanto eles estivessem juntos em muitas ocasiões, não se faz referência a essa disposição de José em estar com os filhos das concubinas. Mas a ele sim, o Espírito Santo registra que ele, desde muito jovem, acompanhava os filhos das concubinas de seu pai. Aqui nós temos já o Espírito Santo apontando para José como alguém que está alinhado ao projeto de Deus, alinhado à vontade de Deus, e tem algo para agir sobre a vida de José, no plano histórico redentivo para o povo de Deus. Aqui nós temos aquilo que está sendo contrastado com o pai. O pai, por exemplo, ele era uma pessoa que estava privilegiando José, em detrimento dos seus demais filhos. E você quer ver o início de uma tragédia em muitos lares e famílias é quando os pais começam o preferencialismo entre os seus filhos. Quando começa a exaltar demais um filho em detrimento do outro. Quando começa a colocar um presente melhor para ele. Ele tinha uma túnica. Túnica naquela época era referência de autoridade, de nobreza, de sequência à sua descendência. Então Jacó estava desprezando Rúben, o seu filho mais velho e primogênito, sobre quem deveria permanecer a bênção de dar sequência à sua família, à descendência, e estava colocando sobre José, que era quase o mais novo, ele e Benjamim, filhos de Raquel. Mostrando que Jacó, neste momento, não estava alinhado. Neste momento, não estava alinhado com o projeto de Deus. Não estava alinhado com os desígnios de Deus. Os irmãos faziam coisas ruins no pastoreio dos seus rebanhos. Faziam coisas ruins aonde eles estavam. Tanto que Jacó enviava de maneira recorrente José para trazer as notícias dos seus irmãos. Alguns apontam José como dedo duro. Ele dedurava os seus irmãos. Mas não é bem isso, porque as más ações eram dos irmãos. E ele simplesmente, de maneira obediente, ele fazia o relatório para o seu pai. Se você olhar, por exemplo, próprio Israel ou Jacó, dizendo para José, seus irmãos foram apacentar em Siquém. Eles estão apacentando lá, venha, eu vou mandar você, está no versículo 13 do capítulo 37. Venha, eu vou mandar você até eles. E José respondeu, eis-me aqui, à sua disposição e obediência. Vá agora, veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Então as notícias que ele trazia eram em obediência ao seu pai. José, seus irmãos e Israel, ou Jacó. Aqui o Espírito Santo mostra o contraste daqueles que estavam alinhados com o propósito de Deus e daqueles que não estavam alinhados com o propósito de Deus. E o resultado de quem não está alinhado com o propósito de Deus não pode ser outro
senão uma tristeza profunda e tragédias no percurso dessa história. Inveja, conspiração, eles queriam matar José, eles estavam com ódio de José. Diz o versículo 11, os irmãos tinham inveja dele, o pai, no entanto, guardou aquilo no coração, aquele sonho que ele tinha contado. Enquanto José tinha sonhos alinhados ao projeto de Deus, os irmãos tinham ódio e inveja. Quando José foi, a pedido do pai, buscar os seus irmãos e saber das notícias que estavam acontecendo no pastoreio do rebanho, de longe eles avistaram José e falaram, lá vem aquele sonhador, lá vem aquele sonhador. Sabe aquela pessoa que dá aquele sorrisinho assim, meio assim descarado? Acha que você está sendo bem recebido, mas lá no coração dele eles estavam maquinando mal. Veja como o contraste é evidente aqui nesse momento. Seus irmãos todos começaram a odiar José, a invejar José, e quando viram José, acolheram no coração a maquinação do mal. Vamos matar agora este menino, e vamos ver o que vai acontecer dos sonhos dele. Pessoas invejosas, pessoas más, elas querem matar sonhos, elas querem matar ministérios, elas querem matar aquilo que está alinhado no coração de Deus. Mas o Senhor intervém na história. Primeiro levanta Rúben, o primogênito. Ele poderia dar uma palavra de autoridade, afinal de contas ele era o mais velho. Ele podia dar um basta naquilo, vamos acabar logo com esse negócio. Mas não. O coração dele estava dividido entre fazer o mal e livrar José. Então nessa divisão, ele não deu a palavra, mas tentou um plano subversivo. Vamos lançá-lo num poço. E depois, ele pensou, eu venho aqui e resgato e devolvo ele para o meu pai. Mas a maquinação já estava entranhada na disposição daqueles homens. Então Judá, eu desta vez louvarei o Senhor, disse Lia, quando deu à luz a Judá. Judá significa louvor ao Senhor. E como Judá estava louvando ao Senhor? Não, em vez da gente pegar e matar neste poço, vamos vender, porque pelo menos a gente rende algum dinheirinho. Gente que em vez de louvar ao Senhor, se relaciona esperando algum benefício material. Percebe o contraste desses homens? Mas o Senhor não deixa isso acontecer. O Senhor providencia livramento para José. E conquanto esta história, ela tem um início trágico, dramático, que traz sofrimento, angústia e dor para José e para Jacó, porque pensou que o seu filho estivesse morto, nós percebemos que Deus está no controle de toda essa história. E aí a gente percebe a importância da presença de Deus em detrimento do cenário no qual nós estamos inseridos. Ou seja, vou refazer, a presença de Deus é mais importante do que o cenário em que nós estamos inseridos. A presença de Deus foi mais importante para José do que a inveja e o ódio que os seus irmãos lançaram sobre ele. A presença de Deus foi mais importante para José do que a sua venda como escravo para os midianitas. Algumas versões trazem ismaelitas, outras midianitas. Na verdade é o mesmo povo do Oriente. A presença de Deus foi mais importante quando ele, na casa de Potifar, foi tratado como aquele que transgrediu e que traiu a confiança do seu senhor, sendo lançado na prisão. A presença de Deus fez com que José pudesse superar toda a angústia e aflição, crendo, afinal de contas, naquilo que ele tinha recebido da parte de Deus, porque o seu coração estava alinhado com os projetos de Deus. Os seus sonhos, lembre-se, eram sonhos vindos da parte de Deus. E como que nós sabemos, ou como que nós procedemos para entendermos que a presença de Deus é mais importante do que o cenário no qual nós estamos inseridos? Em primeiro lugar, é uma disposição para ser confiável. É uma disposição para ser
fiável. No capítulo 39, versículo 2, diz o texto que o Senhor Deus estava com José, portanto, a presença de Deus é mais importante do que o cenário no qual ele está inserido, amém? O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Mais para frente um pouquinho diz que o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Olha que bênção. Eu imagino que alguns de vocês tenham aqui secretárias do lar. E sabe a importância de confiar em uma secretária do lar. Alguém já disse assim na internet: trate bem aquela pessoa que tem acesso à sua escova de dente. Trate bem aquela pessoa que tem acesso à sua escova de dente. É importante confiar. E José era alguém confiável porque Deus estava com ele. E ele sabia que a presença de Deus era mais importante do que o cenário hostil no qual ele se encontrava. Ele tanto era confiável que veio a ser íntegro também. Quando a mulher investiu sobre ele, lá no versículo 9, no finalzinho do versículo 9, ele diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Observe a confiança dele, o ser confiável para o lugar onde ele estava, e a integridade de José para saber que quando ele estava pecando, ele não pecava somente contra a pessoa ou contra uma moralidade interna, mas pecava contra Deus. A presença de Deus é mais importante do que o cenário onde nós estamos inseridos. Diz o texto que José foi para a prisão. No versículo 20 do capítulo 39 ainda: e o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. E no finalzinho deste capítulo diz: o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O Senhor e a sua presença é mais importante do que o cenário onde nós estamos inseridos. Às vezes você está passando uma crise no emprego, no trabalho. Saiba que confiar e contar com a presença do Senhor te abençoando naquele lugar é mais importante que qualquer perseguição no trabalho. É mais importante que qualquer conversa fiada que gere entre os colaboradores deste trabalho. É mais importante do que qualquer oposição contra uma promoção sua. É mais importante a presença do Senhor, porque vai te abençoar, vai prosperar o seu caminho, quando você ficar completamente satisfeito nele, e temente a Ele, fazendo as coisas não por causa dos outros, mas porque não quer pecar contra o Senhor. A presença de Deus é mais importante do que o cenário que nós estamos inseridos. É a honestidade, a ética, a fidelidade, o sigilo, aquilo que o Senhor nos confia, guardarmos no nosso coração, nos apegarmos e entendermos que enquanto o propósito dele não for cumprido, o Senhor não vai aplanar os nossos caminhos, mas enquanto tiver pedras e tropeços em nossos caminhos, nós confiaremos no Senhor, porque com Ele saltamos muralhas. Salmo 125. Sabe, queridos, nessa questão do relacionamento que José tinha com a sua integridade, honestidade, a sua ética, fidelidade, eu me lembrei de um acróstico que eu tomo para mim, para eu me orientar nos relacionamentos. É vale, verdade, amor, lealdade e empatia ou compaixão, conforme você preferir. Verdade precisa ser dita, mas a verdade sem amor machuca. Então a verdade tem que ser dita em amor.
O Paulo ensinou isso aos Efésios. Lealdade, porque você precisa estar presente e você precisa estar com um braço forte e estendido de maneira perseverante a ser leal nos relacionamentos e não simplesmente virar o rosto a qualquer hora, não dar de ombros a qualquer necessidade da pessoa. Isso vale para todos os relacionamentos, relacionamento com a igreja, enquanto a igreja está me servindo, enquanto a igreja está como se fosse um supermercado, com as prateleiras cheias e o produto me atendendo, eu estou de bem com a igreja. Quando isso não acontece, eu estou de mal e abandono a igreja. Isso não é lealdade. Isso é um relacionamento utilitário, consumista, um relacionamento que não tem firmeza. E empatia, acolhimento, compaixão, saber com que o nosso coração, aquilo que o Senhor coloca na disposição do amor de Deus, nós conseguimos sarar feridas, nós conseguimos restaurar vidas, nós conseguimos tirar do poço da perdição e fazer com que uma pessoa seja restaurada em sua dignidade. Vale muito a pena isso, verdade? Amor, lealdade e empatia. O segundo cenário, o terceiro melhor dizendo, o primeiro é o contraste. O segundo é que a presença de Deus é mais importante que qualquer cenário que nós estamos inseridos. O terceiro é que nós chegamos no momento de superação e honra. E aí a gente vai um pouquinho mais para frente, a gente passa todo esse episódio de José no cárcere que nós conhecemos, os sonhos que os carcereiros, que os presidiários, o copeiro do rei e o padeiro tiveram e contaram para José, e ele foi instrumento de Deus para interpretar, e a coisa aconteceu conforme a sua interpretação. Mas lá no finalzinho do capítulo 41, nós temos já um momento em que esse dom e talento dado pelo Espírito Santo para José, de interpretação de sonhos, é utilizado em um momento bem especial, junto à maior autoridade do Egito, Faraó. Ele conta e interpreta, portanto, um sonho que Faraó tinha. E Faraó decide honrar aquele homem, decide colocá-lo como o segundo homem mais importante ali de todo o Egito. E é interessante que Faraó chama José de Zafenate Paneia, está no versículo 45 do capítulo 41. Então Faraó chamou José de Zafenate Paneia. E é interessante que em muitas bíblias de estudo eles colocam nota de rodapé para apontar o significado, mas de José eles não apontaram o significado, pelo menos nas minhas bíblias de estudo, talvez na sua tenha. E sabe o que significa? Tesouro de repouso glorioso. O que Faraó estava dizendo era o seguinte: agora eu vou ter alguém confiável, alguém ético, alguém íntegro, que vai poder cuidar de todo o meu tesouro, de toda a minha fortuna gloriosa, e eu vou poder repousar, vou poder descansar. Quem é que não queria um negócio desse, hein? Fala a verdade. Alguém que cuidasse todas as tarefas de casa. Potifar, ele só se preocupava com o pão que comia. Já pensou você acordar cedo e o café está prontinho lá, hein? Chegar na hora do almoço e o almoço está prontinho, sem você se preocupar com nada, né? Já pensou? Eu tenho para mim que Potifar, ele tinha um dia de mais de 24 horas. Porque as pessoas falam assim, porque o tempo é igual para todo mundo. Não é, irmão. Não é, não. Não cai nessa falácia, não. Porque tem gente que tem chofé para levar seus filhos para a escola. Tem quem faz almoço e café da manhã para eles. Sabe? Tem quem atende os telefones deles. Aí vem dizer que 24 horas para essa pessoa é a mesma 24 horas para a gente. Para mim não é não. Mas José chegou o momento de honra. E ele foi honrado. Deus restaurou a sua sorte. Colocou ele como autoridade no Egito. Colocou José para ser uma pessoa importante. Ele tinha 30 anos de idade quando isso aconteceu. Está no versículo 46. Presta atenção. Quantos anos José tinha quando ele começou com os sonhos lá? Que no capítulo 37 aponta? 17 anos. Quantos anos ele tem aqui agora? 13 anos de luta. 13 anos de angústia. 13 anos fazendo vigílias, 13 anos fazendo consagração. Você, irmão, às vezes não aguenta nem uma semana de orar. Deus me esqueceu depois de uma semana de oração, olha só.
José ficou 13 anos, irmão, orando. 13 anos ali, Senhor, o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou. Naquele momento ele foi honrado. Tanto que o coração dele se encheu de alegria. Ele teve 2 filhos com um novo casamento. Com um único casamento, na verdade. A um filho ele chamou Manassés. Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Olha só, versículo 51 em diante do capítulo 41. Deus me fez esquecer toda a inveja, todo o ódio, todo aquele contraste da casa do meu pai, todo aquele trabalho que eu tinha na casa do meu pai, com os meus irmãos e até mesmo com o meu pai. O meu pai disse assim: por acaso você acha que eu e sua mãe vamos nos submeter a esse sonho que você está tendo, menino? Embora ele tenha guardado no coração, mas foi o apito que ele deu em José. Aí ele tem Manassés. Ele disse: eu superei todo esse trauma. Eu não vivo mais refém do passado. Eu consigo agora viver bem, olhando para trás e saber que Deus me fez esquecer tudo isso. E mais, tudo aquilo que antes eu tinha que trabalhar, e trabalhar muito, mas não para mim mesmo, mas sim para aquele que iria herdar o nome do meu pai, Rubem, no caso primogênito. Deus agora me fez próspero em terra estranha, Efraim. Deus me fez frutificar. Deus me deu agora o fruto do meu trabalho nessa terra estranha. E aí, mais uma vez fazendo referência às nossas queridas redes sociais, com os seus memes infindáveis, será? Será que foi isso mesmo? Será que ele esqueceu o trabalho de seu pai? Será que ele prosperou de verdade e não serve a sua prosperidade, mas usa a sua prosperidade para servir a Deus? Veio o teste. Veio o teste. A fome chegou e a sua família também. Apareceram os irmãos de José. E agora era o momento de saber se ele de fato e de verdade tinha esquecido toda a acusação e aflição na casa do seu pai. Você já viu com que frequência nós somos inclinados a falar da boca para fora? Já viu? Eu perdoo, mas não perdoo nada. Deus está no controle, mas a angústia ainda está apertando o coração. É ou não é? Hoje pela manhã o nosso querido pastor Osvani deu uma palavra oportuna aqui na escola dominical. Falando exatamente desse viés também de José, de acolhimento, de recepção. E eu creio que nós estamos aqui de braços abertos. Porque quando nós falamos, igual o pastor Marcel também disse aqui na abertura do culto, dos bancos vazios e que nós queremos vê-los preenchidos, não é de volume que nós estamos falando, queridos, é de propósito. Quando nós contamos a presença de pessoas aqui num culto, não é de volume e de quantidade, mas é de propósito. Será que nós estamos aqui de fato e verdade para viver aquilo que nós falamos, que é pregar o evangelho, que é alcançar vidas, que é transformar corações? Será que de fato e verdade nós estamos aqui para nos alimentarmos da verdade, sermos fortalecidos, mudarmos em caráter, em santidade para a glória de Deus e também alcançarmos e acolhermos pessoas que o Espírito Santo vai dar ordem ao norte, entrega ao sul, não retenha, ao oriente e ao ocidente, traga os filhos do Altíssimo para cá. E nós veremos drogados entrando nessa igreja e sendo libertos, em nome de Jesus. E nós veremos prostitutas entrando nesta igreja e sendo transformadas, libertas, em nome de Jesus, amém? Nós veremos pessoas vulneráveis, mendigos entrando, sendo libertos e prósperos, em nome de Jesus, glória a Deus. E os nossos filhos e as nossas filhas casarão com ex-drogados, ex-prostitutas e ex-mendigos. Só a pastora Leila disse amém. É disso que eu estou falando. É alinhar o discurso, a prática e crença do coração. É você viver aquilo que prega. É você acreditar que Deus pode de fato, de verdade,
transformar vidas. E a começar de nós mesmos. José foi provado aqui exatamente nisso. Será que perdoou os irmãos? Será que de fato ele entendeu agora o propósito de Deus e o sonho que Deus tinha dado para ele, que não era para opressão, nem domínio, não era para humilhar, mas era para servir, era para ser uma bênção, era para ser um instrumento de consolo, de restauração, de livramento. A fome estava apertando o mundo naquela época, e José estava no lugar que Deus queria, para ser um instrumento de livramento da nação de Israel. Nós estamos aqui para sermos instrumentos em um mundo corrupto, onde pessoas necessitam do amor de Deus, da graça de Deus, da ação libertadora de Deus. Nós estamos aqui e seremos provados dia após dia, dia após dia. Sabe, queridos, se de um lado os nomes que ele deu aos seus filhos revelavam um desejo e até mesmo uma maneira profética, ali naquele momento, ele estava com a prova de que ele devia viver pelo que ele declarava. Eu me lembro do tio Ben. Quem conhece o tio Ben Parker? O tio do Peter Parker, o Homem-Aranha. E quando ele chega em um momento crucial com o seu sobrinho, ele diz assim: você está na hora determinante de tomar uma decisão. Porque com grandes poderes vem grandes... Vocês assistem Homem-Aranha, né? Quem é que não assiste, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades. Sabe, queridos, José foi um instrumento de Deus. E por isso, quando chega lá no capítulo 50, e eu já estou encerrando a minha mensagem, e a equipe de louvor pode se posicionar. Quando eu olho para este texto, do capítulo 50, do versículos 19 e 21, que nós lemos no início. Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Não tenha medo. Porque tudo isso que eu vivi foi para um propósito maior. José não ficou restrito do poço ao palácio. Não. José, ele não pegou a honra e a vitória que ele recebeu da parte de Deus para se colocar num alto pedestal. Não. Ele não se utilizou dessa posição para humilhar, para oprimir, para se valer de alguma coisa. Não. Ele percebeu que naquele momento ali ele estava sendo instrumento de Deus em uma história de redenção. E aí, quando nós vamos ao Novo Testamento, o autor aos Hebreus é que nos dá a completa compreensão do que estava passando na mente de José. Porque no capítulo 11, versículo 22, diz que pela fé, José fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Pela fé, ele sabia o que estava para acontecer. Pela fé, ele disse: olha, vocês ficarão aqui, eu cuidarei de vocês, não tenham medo, o Senhor é conosco, mas um dia vocês sairão daqui, vocês irão para a terra que Deus prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e quando vocês saírem daqui, levem meus ossos, porque aqui eu não quero ficar. Ei, olha aqui para mim, nem morto, eu não quero ficar onde Deus não deu para a gente, nem morto. Eu quero ficar num lugar que não representa a bênção de Deus e o cumprimento da promessa de Deus.
José disse: nem morto eu quero ficar aqui. Quando vocês saírem, leve os meus ossos. Leve os meus ossos, porque eu quero estar aonde a promessa de Deus se cumpre. Eu quero estar onde Deus abriu caminho para nós. Eu quero estar onde Deus abriu os céus, falou com nosso pai Abraão: não tenha medo, eu sou o seu escudo e há uma recompensa para você. Eu quero estar onde ele visitou Abraão e disse: de ti eu farei uma grande nação e abençoarei as nações, as famílias da terra. Eu quero estar onde o propósito de Deus é cumprido em nossas vidas. Eu quero estar onde o Senhor de fato, de verdade, usa do período do Egito, um período que no início vai para fugir da fome. No início tem uma tensão de reconciliação com José, os filhos de Jacó com José. Depois eles gozam de paz e prosperidade, um tempo depois de opressão e escravidão. Mas nesse tempo o Senhor estava agindo em Israel, criando de um povinho com 70 pessoas que chegaram no Egito a uma grande nação com mais de 6 milhões de pessoas. Aí sim, você entende que não é volume, mas é propósito. Que não é quantidade, mas é o desígnio de Deus para nos usar. José entendeu isso. José entendeu isso. No capítulo 49, eu vou encerrar com essa leitura, para a gente orar. No versículo 22 tem a bênção de Israel sobre José. Para mim, de todas as bênçãos que Jacó ou Israel ministrou sobre seus filhos, obviamente, as duas mais emblemáticas é sobre Judá e sobre José. Judá, porque já sobre ele estava a promessa de ser rei em Israel, na nação, e dele viria o Messias. E de José, porque mostra todo este propósito cumprido na vida dele. Presta atenção, versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte, porque a presença é mais importante do que as circunstâncias, o cenário onde nós estamos inseridos. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Ele não está restrito ao lugar, ele está estendendo os seus ramos para abençoar outros. Você já esteve em uma casa com árvores frutíferas em abundância? Mangueiras altas, abacateiros altos. Frequentemente essas árvores ultrapassam os limites do terreno. Frequentemente elas vão além dos muros. Elas abastecem a casa com seus frutos, mas abastecem os vizinhos também. Ei, olha aqui para mim. Aonde nós estivermos, teremos a bênção de Deus e seremos abençoadores das outras pessoas. José, os seus ramos se estendem além do muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. Aconteceu isso, sim ou não? Sim. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, pelo Todo-Poderoso, que o abençoará. Abençoará com quê? Com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios, com bênçãos do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais. Até o alto dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Aleluia. Bendito e engrandecido é o Senhor Todo-Poderoso. Na teologia, nós chamamos de teodiceia, a área teológica que estuda acerca do sofrimento e o mal no mundo. Por que que Deus permite? E é uma área muito boa de se estudar, porque nós somos confrontados o quanto nós confiamos de fato, de verdade, nos propósitos de Deus. E aqui nós vimos que, embora José fosse distinto de seus irmãos, ele entendeu
que a presença de Deus era mais importante do que as circunstâncias que ele vivia. Ele entendeu que a honra vem com o desafio de superar, de fato e de verdade, de alinhar o discurso com o que está no coração, com o trabalho de nossas mãos. Ele entendeu que ser um ramo frutífero e contar com as bênçãos do Senhor é aquele que entende que Deus está no curso de toda a história, que a fé alimenta a nossa esperança. Eu convido você a ficar em pé, em nome de Jesus, e a colocar sobre o seu coração a sua mão. Aonde você está? Peça ao Senhor para visitar você mais uma vez. Talvez você esteja percorrendo o mesmo circuito de José, alvo de invejas, de ódios, de calúnias, de difamação. Talvez você esteja sendo hostilizado, perseguido, alvo de conspirações malignas, colocando você em perigo, desejando a morte dos seus sonhos, desejando a morte do seu ministério, do seu brio, da sua identidade, querendo confrontar aquilo que um dia Deus alinhou ao seu coração, achando que não era verdade, que não foi do trono, que não veio de Deus, e você esteja nessa posição, no mesmo circuito de José. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, há um contraste entre aqueles que estão alinhados com o coração de Deus e aqueles que não estão alinhados com o coração de Deus. E o Senhor sabe disso. O Senhor conhece aqueles que são dele. O Senhor sabe e conhece aqueles que se submetem à vontade, aqueles que de fato, de verdade, são sensíveis à voz do Espírito, aqueles que conseguem enxergar além da cortina de fumaça, aquele que consegue ouvir além do barulho ensurdecedor que o mundo tenta reproduzir, aqueles que estão conectados ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Então é momento de você valorizar a presença de Deus, e Ele está aqui nessa noite. Ele está ministrando em nossos corações, Ele está ministrando em nossas vidas. Ele conhece o nosso caminhar. Ele sabe muito bem quando nós estamos na prisão. Ele sabe muito bem quando nós estamos sendo perseguidos, difamados, caluniados, como José foi pela esposa de Potifar. O Senhor sabe muito bem quando nós somos esquecidos na masmorra, como José foi esquecido pelo copeiro que foi restituído ao palácio de Faraó. O Senhor sabe muito bem quando há, de certa forma, um descaso, um desprezo sobre nossas vidas, seja no trabalho, na família, no casamento. Essa é a noite que o Senhor quer nos visitar para transformar nossas vidas, para nos fazer ramos frutíferos que vão além dos muros, para fazer com que o nosso arco continue firme e os nossos braços continuem fortes, ativos na presença do Senhor, sem perder o propósito, sem perder aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu para nossas vidas. Ah, meu irmão e minha irmã, qual é o cenário que você se encontra? Aproveite a presença do Eterno e fortaleça a sua alma, a sua fé, a sua esperança, porque a nossa vida não se resume aos sofrimentos, às dificuldades, aos problemas. Não. Eu quero dizer para você que tudo neste mundo existe um ciclo, e que o Senhor, por fim, nos dará a vitória, seja na terra dos viventes, seja na glória. A vitória vem, seja para nós honrarmos o nome de Deus, suportando o sofrimento até que Ele venha, ou seja, para Ele honrar
o nome dele com a fé e confiança que depositamos nele, na terra dos viventes. Mas uma coisa é certa: o Senhor tem o domínio de todas elas. O Senhor está conosco. Então você que nessa noite se identificou em algum ponto com José, coloque a sua vida diante de Deus e receba da parte dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um toque especial hoje, um toque de perseverança hoje, um toque de perdão hoje, um toque de cura, para você não viver refém do passado hoje. Um toque de entendimento e discernimento do reino dos céus, para você entender o que está se movimentando nas regiões espirituais, e você compreender como transitar neste reino por caminhos aplanados. Hoje, receba esse toque. Hoje, te cura. Ah, Deus, ainda hoje o Senhor usou o teu servo para falar que alguém estava precisando de cura, de sarar as feridas. E o Senhor desde o início está agindo. Completa a tua boa obra, Pai, para que saiamos daqui com todo o desígnio do Senhor em nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém.